Isso. Primeira coisa que a gente vai ver, então, é um pouquinho do plano de ensino. Então, a carga horária da disciplina é de 66 horas e a carga horária prática é em torno de 12 a 15 horas. Vamos lá, vou ter que interromper aqui já. Então, dependendo do semestre, a gente faz 4 ou 5 práticas. Como eu comentei com vocês, vai ficar tudo lá para o final. E lá no final a gente resolve, a gente vê como que a coisa se comporta. Quem desapareceu agora? Só um pouquinho, que eu sou novo nesse Meet aqui também. Eu ainda me bato um pouquinho. Bom, já falando então do... não é aqui. Já falando do nosso plano, será que eu fechei? Aqui. Então, o que é importante que vocês vejam aqui? A ementa, então, o que a gente vai estudar durante todo esse semestre. Então, primeiro, conhecer como que funciona uma farmácia de manipulação, né? Então, ter uma noção de como são os processos, conhecer o que a gente chama de boas práticas de manipulação, ou seja, a legislação que tem no setor, que vai dizer para a gente como que a gente tem que se comportar como profissional dentro de uma farmácia de manipulação. Deixa eu abrir lá para quem chegou. Então, como que a gente tem que se comportar, como que a farmácia tem que funcionar, quais são as regras de funcionamento e tudo mais. Então, existe hoje uma legislação específica que vai dar todas as informações para a gente. É uma legislação bem completa, que vai falar de todas as áreas de manipulação que possam existir. Então, dentro dessa legislação, a gente vai ter noções de manipulação de uma forma geral, mas também noções de legislação, o que é permitido, como é que tem que ser feito, para uma farmácia de manipulação homeopática, por exemplo, uma farmácia que faz medicamento controlado, e assim por diante. Então, a gente vai ver essas informações. A administração de medicamentos e via de administração, isso a gente já viu, então a gente pode pular e se aprofundar mais dentro da farmacotécnica mesmo. Vocês já conhecem todas as vias de administração, já sabem direitinho, né? Então, daí é melhor a gente... vou ter que abrir de novo. É melhor a gente aproveitar esse tempo para se aprofundar mais em outras coisas. O Júnior já chegou aí causando, né, Júnior?
Cálculos são importantes? São. Nós vamos precisar ver? Vamos. São cálculos simples, a maior parte dos cálculos a gente resume em regra de 3. Quem for bom em regra de 3 está feito. Quem tiver um pouquinho de dificuldade, a gente treina bastante para que perca esse receio de cálculo que muita gente tem, tá? Aí a gente vai começar a, de uma forma geral, falar das formas farmacêuticas líquidas, depois de uso interno e uso externo, depois as formas farmacêuticas semissólidas e, por fim, as formas farmacêuticas sólidas. Então, a gente vai passear por todos os tipos de formas farmacêuticas diferentes que podem ser feitos dentro de uma farmácia de manipulação. Então, desde uma forma farmacêutica líquida como uma solução, uma suspensão, álcool 70, por exemplo, é uma solução que a gente geralmente faz na prática. Uma forma farmacêutica semissólida é um creme, um gel, uma loção, e as formas farmacêuticas sólidas são aquelas que têm característica de sólido mesmo, né? Então, são os pós, são as cápsulas, e outros que a gente vai dar uma olhada também. Basicamente, é isso que a gente vai ver durante todo o período da disciplina. Deixa eu abrir lá, que chegou mais alguém. Alguma dúvida em relação a isso, por enquanto? Vamos lá. Chegando mais gente. Ninguém tem dúvidas por enquanto? Tá sem áudio aí, Júnior. Bom, importante, como que vocês têm que sair da disciplina? Entendendo as diferentes técnicas de manipulação que a gente tem, então, técnica para preparação de um líquido, de um semissólido, de um sólido, né? Entender e reconhecer, principalmente, as diferenças que a gente tem entre o medicamento industrializado e o medicamento manipulado, compreender e reconhecer as diferentes formas farmacêuticas, as formulações líquidas, semissólidas e sólidas, então, conseguir reconhecer, né, as características e visualizando também, você poder dizer, isso aqui é uma formulação sólida, uma formulação semissólida, e assim por diante. Compreender as diferentes legislações relacionadas ao setor, compreender os problemas relacionados aos medicamentos, aqui relacionados à manipulação. A gente vai se utilizar de incorporação de diferentes substâncias em diferentes bases, né? Então, adiantando um pouquinho, a gente vai fazer um creme dentro de uma farmácia de manipulação, sempre com uma substância ativa, uma substância que vai ter ou atividade farmacológica ou atividade cosmética, né? Então, eu tenho que ter um creme, né? Uma base de creme, e dentro dessa base de creme eu vou incorporar substâncias, ou farmacologicamente ativas, ou, deixa eu abrir lá de novo, ou que tenham alguma atividade cosmética ou dermatológica, né? Porém, existem substâncias que, de repente, podem... nossa, apaguei o coisa. Podem ter incompatibilidades entre essa forma farmacêutica creme, por exemplo, com a substância que eu quero adicionar. Então, a gente precisa reconhecer e saber como trabalhar quando isso acontece. Compreender a importância do processo de comunicação no ambiente farmacêutico, porque imaginem vocês que se forem trabalhar dentro dessa área, vocês vão ser os responsáveis técnicos, que vão ter alguns alunos, alguns funcionários que vão estar sob sua supervisão, e vocês precisam, né, ter um bom diálogo, ter uma boa comunicação,
né, para que as informações que você está passando sejam bem absorvidas pelo pessoal. E a mesma coisa com o pessoal que foi até a sua farmácia para fazer uma manipulação, que levou uma prescrição e tudo mais. Muitas vezes ele vai pedir sua ajuda, vai pedir informações e o processo de comunicação aí está, evidentemente, vai ser necessário. E compreender o papel do farmacêutico na farmácia de manipulação como um todo. Né? O farmacêutico tem várias funções dentro de uma farmácia de manipulação, e uma das poucas funções que ele não exerce é manipular. Vocês tinham noção disso? Alguém tem uma experiência dentro de farmácia de manipulação aqui? Ninguém? Gente, podem falar, podem ficar à vontade. Se vocês falarem, fica melhor ainda para mim. Lá, Caroline respondeu sim. Sim o quê? Você trabalha na área? Ou sabia que o farmacêutico não vai para a bancada para manipular? Então, muita gente, ó, Jusilane falando, eu não sabia. Muita gente não sabe. Tem gente que fez estágio, tem gente que está trabalhando, Caroline, Milena, Beatriz não sabia. Então, assim, muita gente entra nessa área porque gosta, né, de... O que a Ana falou aqui? Trabalho manipulando e farmacêutico faz apenas a conferência dos medicamentos. Pois é. Então, muita gente trabalha nessa área achando que vai ficar dentro do laboratório, manipulando e tudo mais. Mas, infelizmente, o farmacêutico não tem tempo para isso. Ele tem tantas atividades dentro de uma farmácia de manipulação que a última coisa que ele consegue é entrar dentro do laboratório para realmente fazer, pôr a mão na massa. Porém, isso não quer dizer que ele não precisa saber como que faz, como que é o processo, ele tem que treinar os funcionários, ele tem que trabalhar com os funcionários, fazer treinamento e tudo mais, e resolver os problemas, né? Então, ele precisa conhecer, saber como são as técnicas, saber como é que é o comportamento de uma base, né, na hora da adição de um princípio ativo, de um ativo, né, para resolver os problemas. Porém, a maior parte do tempo ele fica fazendo atividades mais burocráticas. Infelizmente, é isso que acontece. Mas o farmacêutico ele precisa saber exatamente o que está acontecendo, ele precisa saber como manipular, ele precisa saber todos os processos, porque ele que vai treinar as pessoas. Depois, com o passar do tempo, né, muitas vezes uma pessoa nova que entra é treinada por uma outra que já está dentro do laboratório, um outro técnico. Mas o correto e o ideal é que seja o farmacêutico. Porém, infelizmente, o tempo não é muitas vezes suficiente, porque as atividades que o farmacêutico tem que fazer fora do laboratório tomam bastante tempo. Vamos lá. Mas o farmacêutico precisa ter todas essas habilidades aqui. Aqui o conteúdo programático, item por item. Como eu falei para vocês, a gente está numa situação um pouquinho diferente, né? Então, a gente não vai seguir exatamente esse passo a passo aqui, né? Esses pontos. A gente vai pular algumas coisas, alterar algumas coisas, para que realmente lá no final a gente consiga fazer as atividades práticas, tá? Então, se de repente vocês não forem acompanhar aqui,
talvez a gente não faça exatamente nessa ordem que está colocado aqui. Bom, a nossa estratégia de ensino vai ser, por enquanto, aulas remotas, né? E as práticas quando a gente puder, lá no final. Sistema de avaliação, vocês já devem saber as datas de prova, não sei se já aparece para vocês lá quando são as semanas de prova, mas para quem não sabe, a prova do primeiro bimestre, então, vai ser de 1 a 7 de outubro e do segundo bimestre de 1 a 7 de dezembro. E a nota vai se compor da seguinte forma: atividades que a gente vai fazer valendo 3 pontos e a prova valendo 6 pontos. No segundo bimestre, a gente tem o projeto integrador, atividade multidisciplinar, então a avaliação, a prova mesmo vai valer um pouco menos, vai valer 5. As atividades que a gente vai fazer vão valer 2 pontos. A avaliação multidisciplinar, 1 ponto, e o projeto integrador, 2 pontos, tá? Esse documento aqui está disponível no AVA para que vocês possam acessar, se vocês precisarem. Só não tem as datas das provas, mas as datas, então, são de 1 a 7 de outubro e de 1 a 7 de dezembro, tá? Bibliografia básica. Esses 3 livros tem na biblioteca, apesar de a gente não poder acessar por enquanto, mas a gente tem alguns livros que a gente consegue encontrar na internet para baixar, e tem alguns livros que tem na biblioteca virtual. Então, se vocês precisarem, tem alguns que estão, até alguns que estão fora dessa bibliografia complementar, que estão na biblioteca virtual, vocês podem acessar quando for necessário, tá? Aí aqui, as aulas semana a semana, mas isso vocês olhem depois. Até aqui, tudo bem? Sim? Muito bem. Obrigado pelas respostas, assim fico mais contente. Hoje, então, a gente vai começar a falar um pouquinho do farmacêutico, da farmácia magistral, e um pouquinho do histórico, para que nas próximas aulas a gente acesse e se aprofunde um pouquinho mais já na disciplina mesmo. Uma coisa que eu coloquei ali, cálculos, né? Os cálculos, eu não vou fazer uma aula só de cálculos ou mais de uma aula de cálculos. Os cálculos vão estar contidos nas diferentes aulas, tá? Então, não esperem um dia a gente ter uma aula só de cálculo. Não, os cálculos estão incorporados em cada uma das aulas conforme a nossa necessidade. Bom, vamos lá. Farmácia magistral, farmácia de manipulação, farmácia galênica, tudo isso é a mesma coisa, representa a mesma coisa, uma farmácia de manipulação. Então, já vi que tem gente que trabalha na área, tem gente que não trabalha, né, que não conhece. Aí, antes de começar aqui, a minha pergunta é, tem gente que nunca entrou numa farmácia, tem alguém que nunca entrou numa farmácia de manipulação aqui, não tem a mínima ideia de como que as coisas aconteçam lá dentro? Christian, nunca. Paloma, nunca. Laura, nunca. Jusilane, nem noção também. Beatriz também não. Bastante gente, né? Júnior, Elisama, Jéssica, Francisco, Guilherme. Muito bem. Então, para a gente ter uma noçãozinha, eu trouxe um vídeo para que vocês deem uma olhadinha. É um vídeo curtinho que mostra um pouquinho de uma farmácia de manipulação por dentro, as diferentes áreas, as diferentes formas, mas só para que vocês tenham uma ideia, não existe 2 farmácias de manipulação iguais, vocês vão encontrar elas estruturadas de diferentes formas, elas têm que seguir um padrão, né? Esse padrão
determinado pelas próprias normas de vigilância sanitária e tudo mais, mas cada uma delas vai ser adaptada conforme a estrutura física do lugar, o tipo de medicamento que for manipulado, o que a farmácia de manipulação realmente quer e pode manipular, e assim por diante. Então, quando vocês forem fazer seus estágios ou conversar com o pessoal que já trabalha, tudo mais, vocês vão ver que existem algumas coisas que são comuns para todas, mas tem certas coisas que algumas vão ter e outras não vão ter. Então, por exemplo, toda farmácia de manipulação tem que ter homeopatia? Não, né? Eu posso ter uma farmácia de manipulação só de homeopatia? Posso. Eu posso ter uma farmácia de manipulação que só faz cápsula? Posso, por que não? Eu posso ter uma farmácia de manipulação que trabalha com medicamento controlado? Posso. Posso ter uma farmácia de manipulação que não trabalha com medicamento controlado? Posso. Posso ter uma farmácia de manipulação que faz antibiótico? Sim. E se eu não quiser fazer? Não faz. Então, conforme o que você quiser fazer, conforme a demanda do teu local, você vai ter algumas estruturas que são obrigatórias para que você tenha. Então, por exemplo, se é uma estrutura que é comum para todos, um local onde você vai fazer o controle de qualidade. Então, você tem que ter uma área de controle de qualidade. Todas as farmácias, independente do que elas têm ali, elas têm que ter. Se eu for fazer manipulação alopática, tem que ter uma área de manipulação para sólidos, quando eu tiver sólidos, então se eu tiver cápsula, pó, e assim por diante, e se eu tiver líquido e semissólido, eu tenho que ter lugar separado, porque eu não posso fazer tudo no mesmo lugar, tem que fazer em salas separadas, porque o que acontece? Por mais que a gente tenha todo um sistema de exaustão e tudo mais, quando a gente está fazendo cápsula, e vocês vão ver que o processo de cápsula é um processo que, de uma certa forma, acaba fazendo com que um pouco do pó vá para o ar, para o ambiente. Então, de repente, imaginem assim, estou fazendo cápsula lá, sobe um pouquinho desse ar, desse pó, ele levanta, faz uma poeirinha, né? Ele fica no ambiente, daí eu vou fazer um creme, estou lá fazendo creme. Quando eu estou no processo de preparação, esse pó que estava no ar resolve cair em cima do meu creme, contaminou tudo. Então, quando a gente trabalha com sólidos e semissólidos líquidos, a gente tem que fazer tudo separadamente. Quero fazer antibióticos, tenho que ter uma sala exclusiva para isso. Quero fazer hormônios, tem que ter uma sala específica para isso. Depois a gente vai ver por que dessa necessidade de ter sala específica para isso. Então, assim, conforme o que você quiser ter na sua farmácia, você vai ter que adaptar a sua estrutura para você poder ter aquilo. Para isso, a gente tem a legislação que é uma legislação completa, que dá a regra para todo tipo de estrutura que você possa querer ter dentro da sua farmácia. Aí você vai escolher dentro na legislação, né? Eu quero ter homeopatia, então eu tenho que pegar a parte da legislação que fala de homeopatia e adaptar a minha farmácia àquilo que está colocado ali. Eu quero ter antibiótico, então eu vou lá pegar o que está escrito na legislação sobre antibiótico e vou adaptar a minha farmácia. Não quero fazer mais nada, tá pronto. Mas mais para frente, passou um ano mais ou menos, eu resolvi que eu quero trabalhar com medicamento controlado. O que acontece? Vou ter que adaptar a minha estrutura já existente, né, para que eu possa trabalhar com controlado. Está tudo descrito na legislação também. Então, assim vai. A legislação ela é bastante... ela engloba todo tipo de manipulação diferente que a gente pode ter, e ela, então, vai ser usada só dentro daquilo que você resolve colocar na sua farmácia. Tudo bem até aqui?
Então, vamos lá começar. Vocês estão vendo o material? Alguém me responda com áudio, que sim ou não. Sim, prof. Ah, beleza, então. Obrigado. Tranquilo. Então, como que a gente caracteriza uma farmácia magistral, uma farmácia de manipulação? É um espaço físico destinado ao preparo de formulações através de prescrições. Isso é uma coisa bastante importante. De uma forma geral, uma farmácia só produz um medicamento, né, ela só manipula um medicamento se tiver prescrição. Tem exceções? Tem. A gente vai ver mais à frente. Mas, de uma forma geral, é só com prescrição, tá? Diferente de uma farmácia de dispensação, onde você chega, você solicita aquilo que você quer e nem sempre você precisa apresentar uma prescrição, seja de um médico, seja, né, mas uma prescrição válida. Na farmácia de manipulação existe uma rigidez maior em relação a isso. As formulações têm que ser feitas através de prescrições. Então, chegou uma prescrição, ela vai ser avaliada, né? Se tiver tudo certinho, ela vai ser manipulada. Se tiver algum problema, se detectar algum problema, já aí nesse momento ela já é abortada, não é realizada, tá? Mais tarde a gente vai ver também quando que não é necessário uma prescrição. Mas, como regra, uma farmácia de manipulação, ela só produz o que foi prescrito. Você tem que ter o documento para comprovar, então. A gente pode dizer que a farmácia de manipulação é um segmento farmacêutico onde os pacientes têm acesso a uma farmacoterapia individualizada, medicamentos órfãos e fármacos descontinuados pela indústria farmacêutica. O que é um medicamento órfão, um fármaco descontinuado, ou uma farmacoterapia individualizada? Alguém tem uma leve noção do que é isso? O que é um medicamento órfão? Quem chuta? Ninguém se arrisca? Não? Muito bem. Então, por enquanto, eu não vou falar. Nem o fármaco descontinuado, nem o que é o medicamento órfão. Mais à frente a gente vai ver essas descrições. Vou deixar vocês curiosos em relação a isso, tá? Mas o mais importante é que, dentro de uma farmácia de manipulação, você consegue produzir um medicamento conforme a necessidade específica de cada um dos pacientes. O que é essa necessidade específica? É aquela necessidade que aquele paciente tem e que ele não consegue encontrar no medicamento industrializado. Medicamento industrializado, existem concentrações médias, né? Existem formas farmacêuticas médias. Vamos pegar um exemplo aqui, ácido acetil salicílico. Qual que é a concentração do ácido acetil salicílico que a gente tem na farmácia de manipulação, na farmácia comercial? Quem lembra? Ninguém lembra? Cem miligramas, Juscelane falou. Mais alguma? Quinhentos miligramas? E hoje acho que tem 1 grama também, né? E se,
por um acaso o médico avaliar um determinado paciente e perceber que ele precisa de 700 miligramas, ele vai conseguir comprar isso na farmácia de dispensação? Não vai, né? Por quê? Porque a indústria ela trabalha com médias, então ela trabalha com 500 miligramas, trabalha com grama. Se eu precisar de uma concentração entre 500 e 1 grama, ou eu vou ter que optar por um desses, uma concentração menor ou maior, ou em alguns casos a gente consegue ainda cortar alguns comprimidos, né? Porém, isso não é adequado. Porém, se o médico resolve prescrever 700 miligramas e o paciente vai numa farmácia de manipulação, a farmácia de manipulação consegue fazer? Consegue. Então, a farmácia de manipulação tem essa vantagem, ela consegue fazer um medicamento para que atenda aquela necessidade específica de cada paciente. Então, precisou de 700 miligramas, a farmácia faz. Precisou de 1,5 grama, a farmácia faz. Certo? Então, tem essa vantagem. Existem outras vantagens que a gente vai ver também. Tem a vantagem também relacionada com a forma farmacêutica. Eu não quero comprimido. Ácido acetil salicílico eu não quero comprimido, porque eu não consigo engolir um comprimido de ácido acetil salicílico. Ele gruda na minha garganta. Dá para fazer de uma outra forma? Eu consigo comprar de uma outra forma na farmácia de dispensação? Não. Dá para fazer de uma outra forma? Dá. Posso fazer na forma de cápsula, por exemplo. Ah, mas eu queria líquido. Vamos avaliar, vamos ver se o ácido acetil salicílico é estável na forma líquida. Vamos ver se a gente consegue fazer na forma de solução. Se conseguir, a gente faz. Então, vocês conseguem entender que a farmácia consegue, a farmácia de manipulação, ela consegue adaptar tanto as concentrações quanto as formas farmacêuticas para facilitar a vida do paciente. Então, vocês vão ver isso acontecer muitas vezes. Principalmente nas formas de uso oral, né? Não consigo tomar uma cápsula, não consigo tomar um comprimido. Dá para fazer na forma de xarope? Vamos ver, vamos avaliar, vamos ver se dá. Se for possível, a gente faz. E assim por diante. Tá certo? Vamos voltar lá. Então, aqui a gente fala uma descrição um pouquinho mais abrangente de uma farmácia de manipulação. Então, o que diz aqui? Na farmácia de manipulação, os medicamentos são manipulados 1 a 1, então é individual mesmo, né? Você faz de forma individualizada, por farmacêuticos e suas equipes. Então, o farmacêutico geralmente supervisionando uma equipe, né? Não ele fazendo, manipulando, mas ele supervisionando a equipe, mediante a solicitação de um usuário portador de uma receita. Essa receita pode ser médica, odontológica, de um nutricionista, pode ser de veterinário também, e hoje a gente tem as receitas, que não está colocado aqui, as prescrições farmacêuticas, né? Então, essas áreas todas têm a possibilidade de fazer prescrições e a farmácia pode atender essas prescrições. Posso atender uma prescrição, por exemplo, de um profissional da educação física que está lá prescrevendo anabolizante? Não. Eu vou, então, avaliar cada prescrição, vou ver quem que está prescrevendo e se está dentro da sua área de atuação, tá? Então, existe a solicitação desse portador de uma receita, né? E essa solicitação, então, é para preparação individualizada em diversas formas. Tem as formas mais comuns, que a gente conhece do dia a dia, mas tem aquelas formas que são
diferenciadas e que a gente encontra só na farmácia de manipulação. Então, dentre as formas, a gente tem pó, cápsula, shake, sachê, comprimido, xarope, creme, pomada, gel, soluções de uma forma geral, supositórios, medicamentos estéreis. Existem farmácias que fazem medicamentos estéreis injetáveis, além de outras formas completamente diferentes daquelas usuais, como, por exemplo, chocolate, goma, pirulito, sorvete e outras formas que são adequadas, né? Então se adequa para a necessidade do paciente. É coisa que a gente não vai encontrar numa farmácia de dispensação. Não vou encontrar um pirulito medicamentoso, goma até a gente encontra. Não vou encontrar um sorvete medicamentoso e assim por diante. Um chocolate. Chocolate acho que até encontro alguma coisa. Mas dentro da área de manipulação você tem uma gama bastante grande de diferentes formas farmacêuticas. Benefícios que são proporcionados pelo medicamento manipulado. Então, aqui a gente tem a versatilidade posológica, né? Então, como eu comentei com vocês anteriormente, se existe uma concentração intermediária que não existe no medicamento industrializado, a farmácia de manipulação pode fazer. Viabilização de associações de fármacos. Imagine uma pessoa que toma lá 5, 6 medicamentos nos mesmos horários e tem que tomar, então, 5, 6 cápsulas, 5, 6 comprimidos diferentes no mesmo horário. Depois de uma avaliação, né, pode ser feita uma avaliação para verificar se, de repente, todas essas substâncias não podem ser adicionadas dentro de uma cápsula só. Se essas substâncias não forem incompatíveis, não trouxerem nenhum tipo de interação, eu posso transformar 5, 6 comprimidos industrializados em uma cápsula só, que vai dar para o paciente uma liberdade muito maior, ele vai ficar muito mais confortável na hora de tomar o medicamento. Possibilidade de escolha de forma farmacêutica recipiente. Então, eu posso escolher uma forma farmacêutica que seja mais adequada para cada caso, né? E os recipientes também. Vocês já devem ter tido algum tipo de contato com gente que, por exemplo, tem alergia a corante amarelo, né? Então, o amarelo de tartarazina é um corante que muita gente tem alergia. E, muitas vezes, dentro do comprimido industrializado, tem esse corante e não tem o que fazer. O paciente, se ele tomar, ele vai ter um processo alérgico. Quando você faz isso na farmácia de manipulação, você simplesmente pode descartar esse corante e fazer, então, o produto sem esse corante. E daí você vai trazer conforto para o paciente. E existe a possibilidade de resgate de medicamentos descontinuados. Aí a gente fala, então, daquele medicamento que a indústria farmacêutica simplesmente parou de fabricar. E vocês têm visto, quem trabalha na área de dispensação, que cada vez mais as indústrias simplesmente estão deixando de fazer certos medicamentos e deixando as pessoas na mão. Só um pouquinho. Quem que está entrando? Então, muitas vezes a farmácia de manipulação ainda tem matéria-prima, ainda consegue matéria-prima e consegue, então, fazer, né, produzir esse medicamento que a indústria simplesmente deixou de fazer. No ano passado, a gente teve alguns medicamentos para pressão que simplesmente, as valsartanas, que simplesmente as indústrias largaram mão e deixaram os pacientes na mão. Muita gente conseguiu resolver os seus problemas, né, os usuários conseguiram resolver seus problemas mandando fazer em farmácia de manipulação. E tem os medicamentos órfãos, que eu não devia contar hoje, mas eu já vou falar, que são aqueles medicamentos que nenhuma indústria quer produzir, porque ou eles são muito baratos, ou eles
são vendidos só para um grupo muito pequeno de pessoas, e as indústrias não se animam a produzir esses medicamentos porque acham que não vão ter um lucro muito grande. Um exemplo muito comum é uma substância que está muito na moda hoje, chamada de cloroquina, que simplesmente não era, até alguns anos atrás, ela simplesmente não era produzida por nenhum laboratório no Brasil, a não ser o laboratório oficial do governo. Por quê? Porque ela era muito utilizada, era e é muito utilizada para tratamento de malária. E aonde que a gente tem malária no Brasil? Tem no país inteiro? Não, né? São algumas regiões, são algumas pessoas que acabam contraindo malária. Então, para as indústrias, eles achavam que o medicamento seria muito barato para atender uma pequena parcela da população. Então, o que, que eles fizeram? Simplesmente nunca quiseram produzir, né? Agora, nos últimos tempos, que a gente está tendo um processo de produção acelerado, até pela própria propaganda que o governo está fazendo. Mas, caso contrário, quem produzia era, não me lembro se era Fiocruz, Instituto Manguinhos, tá? É um laboratório oficial do governo, porque as indústrias simplesmente não queriam, não tinham interesse, e principalmente porque é muito barato, né? Então, por isso que a gente chama de medicamentos órfãos. As indústrias abandonaram, então eles não têm nem pai nem mãe, e estão abandonados pela indústria, e as pessoas acabam muitas vezes se batendo para conseguir esses medicamentos. Muitas vezes eles conseguem pela farmácia de manipulação. Vou colocar aqui o videozinho. É uma farmácia de manipulação que tem propaganda, eu achei isso na internet, só para que vocês tenham uma noção de estrutura física dentro de uma farmácia de manipulação. É uma propaganda de uma farmácia de manipulação, então eles vão ressaltar alguns pontos, mas só para vocês terem uma noção de como que seria uma estrutura física, tá? Deixa eu colocar. Não ganho nada por isso. Tá, vocês estão ouvindo o som? Não. Eu não estou ouvindo, professor. Sem áudio aí, professor. E Ainda não. Nada. Tem um constante crescimento e inovação no mercado magistral. Em sua nova sede, com uma infraestrutura moderna e planejada, um atendimento eficaz e uma logística programada, a Cedrone atende às mais diversas necessidades de seus clientes. Especializada em formulações anti-envelhecimento, ortomolecular e modulação hormonal bioidêntica, possui ampla variedade de matérias-primas do mais alto padrão de qualidade, atendendo assim às mais diversas especialidades médicas e formas farmacêuticas. Os laboratórios da Cedrone foram projetados para garantir a segurança e qualidade dos produtos. Os equipamentos de última geração disponíveis no mercado internacional superam todas as exigências da Anvisa. Além disso, possui cabines individuais projetadas especialmente para a manipulação de hormônios, antibióticos e citostáticos, e conta agora com um laboratório de homeopatia, ampliando assim a variedade de formulações para seus clientes. Seus equipamentos possibilitam a produção de tabletes em blister
cápsulas com revestimento etérico e maior homogeneização e micronização dos princípios ativos, para melhor efeito terapêutico do paciente. Tudo começa com a análise crítica da receita, realizada pela farmacêutica. Todo o processo de manipulação é cuidadosamente registrado e apresenta detalhes de cada um dos processos e pessoas envolvidas na manipulação, garantindo total rastreabilidade. O processo magistral da Cedrone tem um compromisso com a qualidade, sempre mantendo o foco no cliente, cultivando uma relação de transparência e confiança. Em 2006, a unidade da aclimação obteve a certificação segundo os critérios da NBR ISO 9001, concedida somente a empresas que mantêm um padrão internacional de qualidade. O cuidado com o produto final confiável faz com que a Cedrone qualifique seus fornecedores, buscando sempre matérias-primas certificadas e de procedência, além de acompanhá-las desde o armazenamento. A água utilizada na manipulação e as matérias-primas são analisadas pelo Laboratório de Controle de Qualidade Interno e também por laboratórios terceirizados, para garantir a segurança de seus produtos. A Cedrone disponibiliza a ouvidoria para eventuais dúvidas, reclamações ou sugestões. Tudo para que o atendimento seja cada vez mais eficiente. Investindo no futuro, sem tirar os olhos do presente e o coração de uma história construída com muita dedicação, a Cedrone conquista dia a dia credibilidade e excelência por investir em qualidade com responsabilidade. Cedrone Farmácia de Manipulação e Homeopatia. Sua satisfação é nossa melhor forma. Bom, isso é um exemplo de uma farmácia de manipulação. Não quer dizer que todas sejam iguais. Elas vão ser, como eu falei para vocês, elas vão se adaptar conforme a necessidade, conforme o que a farmácia queira fazer. Essa farmácia, por exemplo, ela trabalha com alguns equipamentos um pouco mais sofisticados, um pouco mais caros, mas você pode ter uma farmácia mais simples, com equipamentos mais simples também, mas que dão um resultado da mesma forma, tão satisfatório quanto qualquer outro. Pergunto, então, o que vocês acharam de uma área interna de uma farmácia de manipulação? Imaginavam que fosse uma área assim, quase com uma cara de laboratório de análises, ou achavam que era alguma coisa de uma forma diferente? Ou não tinham a mínima ideia que não tinha nem como achar alguma coisa? Gabi, eu imaginava que sim, seria que nem um laboratório. Por quê que tem que ser assim? Porque todo o processo ali de dentro, ele tem que ser extremamente cuidado, tem que ser utilizado de todas as técnicas, o mínimo de contaminação possível. Alguns casos, em especial, os laboratórios, as salas de manipulação, elas têm que ser estéreis. De uma forma geral, não, elas não precisam ser estéreis, mas tem que tomar um cuidado para que o nível de contaminação seja muito baixo, porque se você tiver um nível de contaminação um pouco alto, essa contaminação pode passar para o medicamento e você repassar isso para o paciente, ao invés de ele ter um resultado positivo no seu tratamento, ele acabar tendo um resultado negativo, né? Então, existe todo um cuidado para que todos os processos sejam feitos da melhor forma possível, de forma a ter um produto de bastante qualidade.
uma coisa só que é importante que vocês entendam: as matérias-primas todas são compradas de distribuidores nacionais e internacionais, e toda matéria-prima que chega tem que passar por um processo de controle de qualidade. Você não produz nada sem fazer o controle de qualidade. Só depois que você faz todo o processo de controle de qualidade e aprova aquele produto é que ele pode entrar dentro do laboratório e ser manipulado, ser transformado em alguma forma farmacêutica. Então, o cuidado já começa com a compra das matérias-primas e o cuidado para colocar as matérias-primas dentro do laboratório. Aí tem todo o cuidado com os processos de produção e o cuidado com a liberação do produto lá no final desse processo também. Bom, gente, deu mais tempo do que eu imaginava. Vou parar por aqui. Semana que vem, então, a gente continua a partir desse material. Esse material já está disponível para vocês, mas eu vou recolocando toda semana de novo até que a gente acabe toda essa apresentação, tá? Tem uma atividade para que vocês façam, só que essa atividade, na verdade, ela está relacionada com alguma coisa que eu não consegui chegar no momento para falar, então eu vou pedir para que vocês façam e eu respondo para vocês na semana que vem. Por mais que vocês respondam errado, não tem problema nenhum, porque eu não consegui chegar lá, tá? Então só façam para que a gente tenha realmente a atividade feita, né? Comprovando então que vocês tiveram isso para ter a presença, foi o que a Maria Luísa perguntou. Então respondem, mesmo que respondam errado, e na semana que vem eu respondo para vocês, eu explico para vocês direitinho qual seria a resposta certa e por que a resposta certa é a tal que vai estar lá marcado como certa, tá? Então não se preocupem em acertar, só se preocupem em realmente responder para que vocês tenham a presença garantida, tá bom? A Júlia já falou que já fez. Acertou a Júlia? Ah, que bom. Melhor ainda. Na verdade, assim, a pergunta ela é meio intuitiva, mas se errar não tem problema nenhum, tá bom? Betânia falando de saudades, né? A gente vai voltar. Mais cedo, mais tarde, a gente vai voltar. Todo mundo vai se encontrar. Fiquem tranquilos. Se não for esse ano, ano que vem a gente está de volta, né? E vocês vão poder encontrar toda a turma, e fazer toda aquela bagunça que tem dentro de uma sala de aula que faz uma falta tremenda, né? Então tá, uma boa noite para vocês. Legal encontrar vocês de novo aqui. E semana que vem, então, a gente continua a partir daqui, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, viu, Júlia? Beleza. Professor. Tá bom? Semana que vem a gente conversa de novo, tá bom? Boa noite para vocês, uma boa semana para vocês.